Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Hoje eu quero conversar com você sobre precipitação. Em Provérbios, capítulo 19, verso 2, diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A Bíblia, ela não faz nenhuma questão de esconder as falhas dos seus personagens, inclusive daqueles que estão em evidência. Ela faz questão de mostrar as suas falhas, porque de fato todos nós somos pecadores e todos nós podemos cair em determinadas situações. Mas eu quero ressaltar aqui três personagens bíblicos dos que a Bíblia relata as suas falhas e erros. O primeiro deles é o rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele foi escolhido e ele deu início a que nós chamamos da monarquia em Israel. Ele até começou bem, ele começou direitinho, profetizando, obedecendo, conquistando algumas vitórias contra os filisteus. Ele era muito zeloso pelo Senhor, mas chegou um período em que o profeta Samuel disse que ele fosse para determinado lugar e o esperasse até que o profeta chegasse para ir fazer o sacrifício. Samuel demorou e ele não chegou no tempo que Saul esperava que ele chegasse. O que ele fez? Ele mesmo ofereceu o sacrifício. Ele nem podia fazer isso porque ele não era sacerdote. Já o profeta Samuel era alguém da linhagem sacerdotal que poderia fazer aquele sacrifício. O que aconteceu? Ele, preocupado com a dispersão do povo, foi fazer algo que não era de sua competência. Assim que ele acabou de sacrificar, chega o profeta. E aí, quando Samuel vê aquilo, ele disse: olha, se você tivesse obedecido, Deus hoje firmaria o teu reino para sempre. Mas como você desobedeceu, ele já escolheu outro para ficar no seu lugar. Porque o Senhor não tem tanto prazer em sacrifícios e ofertas quanto que lhe obedeça a sua palavra. E aí foi uma derrota só na vida de Saul. Ele começou a se desviar, se distanciar e acabou numa batalha morrendo. É muito preocupante isso, porque não é tanto como a gente começa, mas como a gente termina, né? Ele poderia ter terminado bem, começou bem e terminado bem, mas não deu certo. Ele começou bem e acabou terminando muito mal. O segundo homem é um homem que a Bíblia chama de o homem segundo o coração de Deus. Ele era o rei Davi que foi escolhido para suceder Saul. Ele foi um homem de grande eloquência. Ele escreveu vários salmos. Foi ele que organizou o louvor no templo naquela época. Ele que organizou o povo para a batalha. Ele foi um grande rei, um grande conquistador. E a Bíblia diz que num determinado momento, quando os reis costumavam ir para a batalha, ele ficou no seu palácio. E aí, passeando pelo seu palácio, viu uma mulher tomando banho e mandou trazê-la, se deitou com ela e dali ele se precipitou. O filho dele, que a mulher concebeu, acabou morrendo. Ele, por causa dessa precipitação, querendo esconder o seu erro, matou o marido daquela mulher. Olha só quanta tragédia por causa de uma precipitação. E Deus acabou punindo ele, permitindo que alguém invadisse o reino e se deitasse com as suas mulheres. Olha só, essa é uma coisa terrível. Claro que depois Davi se recupera, se arrepende, pede perdão. Ele compõe 2 salmos, o Salmo 32 e o Salmo 51, fazendo alusão a seu arrependimento, e Deus também, na sua graça bendita, o perdoou.
A diferença foi que Davi começou bem, no meio da caminhada teve problema, mas ele terminou bem, graças a Deus. E olha como é difícil. Nós vemos aí 2 reis. Mas agora o terceiro homem que eu quero abordar, ele fazia parte do grupo apostólico do Senhor Jesus. Ele era tesoureiro do grupo apostólico, era Judas. Judas, a Bíblia diz que ele era ladrão, né? Ele era um tesoureiro ladrão, ele metia a mão na bolsa e tal. Ele era muito político, ele esperava que Jesus fosse um libertador, não um libertador espiritual, mas um libertador tipo o rei Davi. E Jesus não veio para entrar em conflito com aquelas forças políticas e bélicas de sua época, não, ele veio com outra proposta. E Judas, querendo forçar a Jesus a ter uma atitude mais enérgica, acaba entregando aos principais sacerdotes, que o prendem, levam a Pilatos, Pilatos o julga, ele é morto na cruz, ressuscita depois, mas o que acontece? Judas, ele precipitou e acabou caindo, né, na desgraça e morrendo da maneira que morreu. 3 homens com toda a oportunidade de viver a vida com Deus muito plena, mas todos eles tiveram um momento de fraqueza, de precipitação. A Bíblia diz, ainda em Provérbios, que um homem precipitado nas suas palavras, até o tolo, o insensato, é mais sábio do que ele. Nós temos que tomar cuidado. Olha, não se precipite. Não faça nada do que você venha se envergonhar depois, do que você venha ter que corrigir depois, porque algumas precipitações deixam marcas tremendas em nossa vida. Então não se precipite com a sua palavra, não se precipite em negócios, não se precipite em fazer voto. Seja sensato, seja pronto para ouvir, tardio para falar, e não se precipite em julgar as pessoas, não se precipite em falar mal de ninguém. Ande no caminho da sabedoria, do amor. Olha, ouça mais do que fale. E se você tiver uma conduta dessa maneira, com certeza a sua vida não vai ter tantas aflições. Quando nós nos precipitamos, quer na nossa vida espiritual, quer na nossa vida material, quer nas nossas palavras, no nosso trabalho, com o nosso dinheiro, olha, nós certamente pagamos um preço muito alto. Nós estamos em época onde nós precisamos refletir, agir através de uma reflexão. Não é bom proceder sem refletir. Então pense muito antes de tomar qualquer atitude, principalmente nessa época de crise. Agora, você deve sim manter a sua vida espiritual em equilíbrio, a sua vida familiar em equilíbrio, a sua vida profissional em equilíbrio, a sua vida econômica em equilíbrio, e sendo sensato na sua vida e não permitir que a sua pressa, a sua necessidade de resolver logo te faça tomar alguma atitude da qual você venha chorar amargamente. Fique firme no Senhor, confie nele, espere por ele, porque no tempo certo Deus há de trazer a você tudo aquilo que você precisa e tudo aquilo que cabe a você receber. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.